Olá, gente boa, bom dia, bom domingo para vocês, nesse nosso terceiro domingo de setembro. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, aos irmãos da Igreja de Vila Carioca, aos nossos irmãos da congregação e a você que nos acompanha nessa manhã de domingo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Hoje se comemora o Dia da Escola Bíblica Dominical. Todo terceiro domingo de setembro é o Dia da Escola Bíblica Dominical. E nós vamos fazer um apanhadozinho sobre a Escola Bíblica Dominical, como que ela foi. Eu gostaria que você lesse na sua Bíblia, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. 2 Timóteo 3, 16. Vou dar um tempinho para você pegar a sua Bíblia e fazer a leitura rápida de 2 Timóteo 3, 16, ok? Dá uma paradinha no vídeo, depois retorna. Tudo ok? Já fez a leitura? Show de bola. Escola Bíblica Dominical, ela foi idealizada por um senhor chamado Robert Hykins em 1736 até 1811, foi a época que ele morreu. Um jornalista, ele era jornalista, que no ano de 1780, em Gloucester, na Inglaterra, iniciou um trabalho de educação cristã ministrada a crianças que não frequentavam a escola. A esse homem, sem dúvida alguma, devemos o início sistemático dessa escola tão singular que é a Escola Bíblica Dominical, que se espalhou rapidamente rapidamente por toda a Inglaterra, tendo oposição, todavia, contando também com entusiasmo e apoio de numerosas pessoas, tais como John Wesley, foi um dos incentivadores da Escola Bíblica Dominical. William Fox também foi um incentivador da Escola Bíblica Dominical. Sabe o que significa Fox? Raposo. Em 1788, a escola dominical já possuía, só na Inglaterra, mais de 250 mil alunos matriculados, só na Inglaterra. Quando os primeiros missionários protestantes começaram a chegar ao Brasil, o movimento das escolas dominicais já estava firmado ou consolidado na Inglaterra. Já possuía um grande número de pessoas matriculadas, já estava confirmado e consolidada lá. E tendo também se tornado muito forte nos Estados Unidos, logo após a chegada dos puritanos lá. Isso explica parcialmente o porquê desse trabalho ser logo implantado no Brasil, com a chegada dos missionários aqui, como vamos ver em alguns pontos a seguir. E ela começou com a Escola Bíblica Dominical e depois foi estabelecido formalmente o culto público. A Escola Bíblica Dominical é uma escola definitiva. O Dr. Robert Calley, aqui no Brasil já, médico e pastor escocês, acompanhado de sua esposa, Sarah Paulton Calley, desembarcou no Rio de Janeiro em 10 de maio de 1855, às 5 horas da manhã, proveniente da Inglaterra. O casal foi residir em Petrópolis. A escola dominical foi inaugurada pelo casal Calley em sua casa na tarde de 19 de agosto de 1855, 19 de setembro de 1855. Na ocasião, a senhora Calley leu a história do profeta Jonas aos empregados e hóspedes da casa, ensinando-lhes alguns hinos e que deram graças ao Senhor. Passados 3 domingos, a escola dominical passou a funcionar com uma classe de crianças e outra de adultos, sendo essa dirigida pelo reverendo Calley, constando ali alunos negros também, que eram proibidos na época de estudarem a palavra ou até mesmo de cultuarem. As classes na escola dominical continuaram a funcionar através com muitas dificuldades. Grandes chuvas, doenças, distrações sociais, festas religiosas, visita de amigos, entre outras coisas. Mesmo assim, continuava-se a escola bíblica dominical. Agora, os presbiterianos e a escola bíblica dominical. O reverendo Archibald Green Simonton, que nasceu em 1833 e morreu em 1867, foi o primeiro missionário presbiteriano a se estabelecer no Brasil, como nós já sabemos, nós comemoramos no mês passado, no dia 12 de agosto, que foi a chegada dele aqui no Brasil em 1859. Antes dele, esteve o reverendo James Cooley Fletcher, em 1823 a 1901. Todavia, ele não pregou em português, nem fundou igreja alguma, pois esta não era a sua missão. Contudo, realizou um trabalho notável aqui também. Em sua viagem de 55 dias dos Estados Unidos até aqui, Simonton, mesmo sem a aprovação do capitão,
nominalmente católico, estabeleceu uma escola dominical nos aposentos dos marinheiros, dentro do barco vindo para o Brasil, vindo para o Rio de Janeiro, né? Tendo boa aceitação e interesse. Entretanto, se isto o agradava, não o iludia, conforme ele mesmo escreveu 3 dias antes de desembarcar no Rio de Janeiro no seu diário. Ele disse assim: 2 ou 3 marinheiros disseram que pretendem mudar de vida no futuro, mas temo que isso significa apenas uma auto-reforma. Acham que precisam deixar o mar para corrigir a vida. Conversei com a maioria deles e fiquei a par de suas vidas. Todos se parecem ou foram abandonados, sem parentes ou amigos, ou queriam ver o mundo e gozar a mocidade. Mas não se podem levar a sério todas essas promessas. Eles se arrependem no mar e pecam na terra. Gerald de Simon. Muito parecido quando nós pregamos o evangelho para alguém e a pessoa diz assim: primeiro eu tenho que deixar de beber, primeiro eu tenho que deixar de fumar, primeiro eu tenho que deixar de fazer isso, aquilo, outro, e depois eu vou para a igreja. Exatamente isso que Simon estava encarando no navio vindo para o Brasil, na leitura que ele teve dos marinheiros ali. Em 22 de abril de 1860, ele começou uma classe de escola dominical no Rio de Janeiro, Simon. Ao que parece, na casa do senhor Grutin, fato histórico. Esse foi o seu primeiro trabalho em português. Os textos usados por ele naquele momento, com 5 crianças presentes, 3 americanas e 2 alemães, nenhuma brasileira, foram a Bíblia, o Catecismo da História Sagrada e o Progresso do Peregrino de Bunyan. Eu tenho um lá na biblioteca, lá na igreja, tá? Após nós vemos delineados os princípios que caracterizaram a nossa escola bíblica dominical, o estado das Escrituras, o estudo das Escrituras, o estudo da palavra, né, da Bíblia, através do Catecismo, da História Sagrada e com uma aplicação ética através do Progresso do Peregrino, que foi o livro, a primeira escola dominical organizada foi muito proveitosa aqui no Rio de Janeiro. Mas também eles organizaram uma em São Paulo, pelos presbiterianos, né? Ocorreu no dia 17 de abril de 1864, às 15 horas, com 7 crianças sob a direção do reverendo Alexander Blackford, que era cunhado de Simon. A importância da escola dominical. O ser humano como ser educável. As palavras educação e educar provêm do latim educare, palavra apresentada como ducere, que significa conduzir, levar, e educere, tirar de, retirar, criar. Educare tem o sentido de criar, alimentar, ter cuidado com, instruir. O termo latino é uma tradução do grego paido, que significa instruir, educar, formar, ensinar, formar a inteligência, o coração e o espírito de. A nossa palavra pedagogo, por exemplo, é transliterada do grego paidogo e pedagogia igualmente de paidagagi. Difícil falar, né? Na Grécia Antiga, o pedagogo, literalmente, ele era encarregado de meninos, curador, tutor. Era o preceptor de crianças. O escravo responsável por conduzir as crianças à escola. A ideia da palavra é de estar junto com a criança. Posteriormente, a palavra também passou a se referir à educação de adultos e ao treinamento em geral. Esses termos gregos tinham uma conotação moral de ensinar o que era o certo e o que era errado para a construção da personalidade da pessoa. Isso era o pedagogo. O homem é um ser educável. Ninguém consegue escapar à educação. Ela está em toda parte, sendo intencional ou não. Somos bombardeados com informações e valores que contribuem para nos dar uma nova cosmovisão e delinear o nosso comportamento, conforme o crescimento consciente ou inconsciente de valores e paradigmas. O que eu quero dizer com isso tudo para você? Que a palavra de Deus é um fundamento para a educação cristã. A autoridade da palavra muda a trajetória das pessoas. Paulo, no final de sua vida, como que deixando o seu testemunho espiritual, escreve a Timóteo: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Ensino aqui é didácalis, ou didaquê, tá?
para a repreensão, para a correção e para, olha a palavra, educação, de educare, transmitir para mudar a vida. 2 Timóteo 3,16, que você leu. Você leu, né? Deste ensinamento bíblico, devemos primariamente destacar algumas coisas. Deus, ele fala através da palavra e muda e educa a pessoa através da palavra. A Escritura é plenamente inspirada, porque você sente algo em você, sente que brotou algo em você. Toda Escritura é inspirada, de Gênesis a Apocalipse. Tudo que foi registrado o foi pela vontade de Deus. Desse modo, a Escritura é plena e igualmente palavra de Deus para nós. Isso é o efeito da escola bíblica dominical, que vai fazer com que você saia para entender e buscar cada vez mais a palavra para o seu crescimento da sua personalidade cristã e do seu crescimento também emocional, tá? De crescimento de vida, de ser educado. Pedro, inspirado por Deus, ele escreve: nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20 e verso 21. Desse modo, a autoridade das Escrituras não procede de homem algum, mas do próprio Deus. E Deus é Deus mesmo quem confirma a sua palavra. A Escritura, ela é sobrenatural. Você aprende na escola bíblica dominical. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Paulo dizia isso. A praticidade da Escritura. O escritor da Epístola aos Hebreus, por exemplo, declara que a palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus 4, verso 12. Ela não é uma verdade morta que desperta curiosidade sendo estudada unicamente, como um exercício de reflexão histórica. Não. A palavra de Deus é uma verdade viva, que tem a mesma vivacidade de quando foi revelada por Deus aos seus servos. Quando adotamos essa prática destoante das Escrituras, quando não prestamos atenção nela como modo de edificar a sua vida e crescer, né, espiritualmente, cometemos uma total inversão de valores. A igreja é chamada a ser uma antítese ativa contra os valores desse século. Ela é convocada a viver a palavra, a considerá-la como de fato é. A palavra viva e eficaz para a nossa vida. A palavra final de Deus para a nossa existência terrena. Ela tem utilidade. A Bíblia, além de educar, ela traz ali parâmetros para que você tenha espiritualmente, iluminado pelo Espírito Santo de Deus, mudança na sua vida, mudança na sua trajetória. Então, quando os pioneiros da escola bíblica dominical começaram a ensinar, eles queriam inculcar na mente das crianças uma mudança ou uma forma de pensar com que elas tivessem parâmetros para que quando crescessem fossem homens e mulheres saudáveis, fisicamente, espiritualmente e com valores, tá? Isso porque o homem, é um ser ensinável. Calvino, comentando o texto de 1 Timóteo 3,16, que ele diz assim: a Escritura é proveitosa. Segue-se daqui que é errôneo usá-la de forma inaproveitável. Ao dar-nos as Escrituras, o Senhor não pretendia satisfazer a nossa curiosidade, nem alimentar nossa ânsia por ostentação, nem tampouco deparar-nos uma chance para invenções místicas e palavreado tolo. Sua intenção era fazer-nos o bem, e assim o uso correto das Escrituras deve guiar-nos sempre ao que é proveitoso. Ela é útil para ensinar. Nós podemos ver aqui que as crianças na Inglaterra, 250 mil estavam matriculadas, pessoas entre crianças e adultos, estavam matriculadas porque elas estavam sendo ensinadas, instruídas na vida, numa sociedade que foi criada à margem, à base da palavra de Deus, porque ela também era útil para correção. Ali que está. Vou falar uma coisa interessante para você. Quase todos os sistemas quase todos os sistemas de tribunal, de moral e de ética no mundo inteiro é pautado pela Bíblia ou pelo Alcorão.
que é a versão deles sobre a iluminação que Deus deu na vida que um Deus deles deu na vida deles, né? Mas seria basicamente pautada pelo ensinamento de um ser superior. No nosso caso, é o nosso Deus, que ele é superior a todos os outros, porque não existe outros, tá? Então ele é superior de qualquer forma. Ele é útil para educar na justiça o que é o certo, o que é o errado, tá? Útil para conceder-nos discernimento e sabedoria. Faz com que você cresça e tenha discernimento e seja sábio perante Deus. Gostaria que você meditasse comigo a importância da escola bíblica dominical na sua vida, do estudo da palavra de Deus na sua vida, para que você cresça de forma premente diante de Deus e dos homens, como foi Jesus. Ele cresceu em estatura e graça. Que nessa manhã de domingo, terceiro domingo de setembro, Deus te abençoe e faça com que você cresça em estatura e graça. Bom domingo para você. Deus te abençoe em nome de Jesus.